Bom dia, meu nome é Marco Aurélio, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Goiás, pós-graduado em Auditoria e Análise de Balanço, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre contabilidade comercial, tentar falar um pouquinho sobre os registros contábeis, sobre contabilidade das empresas mercantis. As empresas mercantis são muito importantes, porque tudo que você vai fazer hoje, quase tudo, você usa registros de comerciais, que é quando você vai fazer uma compra ou uma venda de uma mercadoria, comprar um remédio na farmácia, qualquer coisa que você vai fazer, você está usando registros mercantis, né? Tá mexendo com a contabilidade comercial. E hoje o conteúdo dessa aula, então, nós vamos falar sobre isso. E vamos distinguir aqui a contabilidade comercial da gerencial, porque muita gente faz confusão com esse tipo de diferença. Então, nós vamos identificar as principais operações realizadas nas empresas mercantis e reconhecer os métodos de contabilização com mercadorias e os regimes de inventário. E então nós vamos falar, em princípio, aqui do conceito de contabilidade, que vem a ser, de acordo com o escritor Hilário Franco, em 1976, no seu livro, ele diz que a contabilidade é a ciência que estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, as demonstrações expositivas e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio e suas variações e o resultado econômico decorrentes da gestão de riqueza patrimonial. Então, eu pus esse conceito porque eu acho que ele explica melhor, ele é mais completo. O conceito de contabilidade comercial é o seguinte, que contabilidade comercial é o ramo da contabilidade que trata do registro, mensuração, divulgação e as principais obrigações das empresas mercantis que podem ser resumidas em compras e vendas. Nós vamos fazer agora o comparativo, que é para tirar dúvidas, porque muita gente faz confusão com contabilidade comercial e gerencial. Então, alguns aspectos aqui, usuários da informação. Na contabilidade comercial são externos. Por quê? Porque a contabilidade comercial, ela serve para o banco saber como é que está a sua empresa comercial, a sua empresa mercantil, né? E na contabilidade gerencial, ela visa dados internos, que é para controle, para poder tomar decisões mais acertadas. Aí, qual que é a liberdade de escolha? Na contabilidade comercial nós não temos, que é simplesmente a legislação e as normas de contabilidade e da legislação, né, de imposto de renda e etc. E na contabilidade gerencial vai fazer uma análise dos custos e benefícios dessa escolha, certo? Tempo. O aspecto tempo. Na contabilidade comercial, o aspecto tempo é o do passado, que é aquilo que você registrou, o que aconteceu, qual foi o seu lucro, o prejuízo, etc. E na contabilidade gerencial é o futuro. E diante do que foi feito no passado, todos aqueles lançamentos, as vendas, as compras, o lucro, o prejuízo, vai servir para fazer uma análise para melhorar no futuro. Ter um registro, uma movimentação mais adequada, né? Os relatórios na contabilidade comercial, eles são resumidos. Por quê? Porque eles só dão informações para o lado externo. Então, é mais para saber quanto que a empresa está vendendo, então são relatórios bem resumidos. E para a contabilidade gerencial é detalhado. Por quê? Porque ela tem que obter informações bem detalhadas para saber qual mercadoria que está saindo mais, qual que está saindo menos, tendo lucro, qual que está tendo prejuízo. Então, para fazer um planejamento para o futuro, né? E o objetivo desses relatórios é simplesmente, na contabilidade comercial, uma análise financeira. E para a contabilidade gerencial é o planejamento e o controle, né? Vai planejar para ter um melhor controle na sua empresa. E é importante
a gente salientar aqui que tem a Lei 6.404, que todo mundo que é contador ou que pretende ser contador, é importante saber dessa lei, porque é a lei que tem todas as normas de contabilidade, toda a legislação. Ela foi feita em 1976. E você pode entrar no site do planalto.org, e você vai ter acesso à lei e vai poder estudar ela bem. Um contador é imprescindível não saber essa lei. Ela foi adequada, foi feita uma modificação pela Lei 11.638, foi feita essa modificação de 2007, que ela foi feita uma adequação para as normas internacionais. Como a gente está vivendo agora numa época de globalização, então é imprescindível a movimentação, a venda de mercadorias e compra de insumos de outros países. Então, foi necessário fazer essa adequação, né? E logo depois foi feita uma medida provisória em 2009, que é a Lei 11.941, que faz a adequação mais completa dos registros e tudo das leis e das normas internacionais, né? Isso aí você pode estar, que eles chamam de CPC. Isso aí você pode estar se informando melhor no site cpp.org.br. Aí também é imprescindível para você saber como prosseguir nos lançamentos, né, de contabilidade internacional, né? As operações, agora nós vamos tratar das operações com mercadorias. As transações comerciais são estritamente compra e venda. Compra, o que é compra? Compra é a obtenção de propriedade. E venda é a transferência de propriedade. Quando você compra, você está adquirindo uma propriedade para você. E quando você vende, você está transferindo para o cliente. Correto? Essas operações acontecem nas empresas comerciais, mercantis, né, no comércio, que são compra e venda de mercadorias, e elas não modificam as suas características físicas. Porque, por exemplo, você compra uma caneta, você vai vender uma caneta. Então, você compra um lápis, você vai vender um lápis. Você não vai fazer nenhuma modificação, nenhuma transformação nessa mercadoria. E a indústria, ela já é um pouco diferente, a indústria ela vai adquirir os insumos, depois vai transformá-los em produtos e os vender. Aí depois tem os serviços. O que o serviço faz? Ele disponibiliza, presta e comercializa simplesmente o serviço. Todos esses itens acontecem uma transação comercial, que é uma compra e venda ou de mercadoria ou de serviço. Tudo é no comercial. E o comércio, como todos sabem, é o que mais movimenta dinheiro no país e que mais gera empregos. Porque comércio, tudo que você vai comprar, todo lugar que você vai tem um comércio. Então, se não me engano, é em torno de 60% a 62% da movimentação financeira e da geração de empregos é através do comércio. Agora nós vamos começar a partir para a parte da prática. O que é a prática? Nós vamos ensinar a fazer os lançamentos, né? Vou tentar transmitir aqui para vocês um pouquinho dos lançamentos, como a gente vai lançar essas compras, essas vendas de mercadorias. A gente costuma usar para lançamento uma conta que chama Conta Mista de Mercadorias, que é a CMM, que você vai resumir, vai jogar praticamente todas as compras de mercadoria nela. Então aí você vai, facilita os lançamentos, né? E a conta a conta de mercadorias com função desdobrada, que é a que você vai lançar no estoque, lançar tudo. A gente vai demonstrar agora passo a passo, que é para vocês poderem entender um pouquinho, né? E esses registros acabam acontecendo num regime. Esse regime pode ser periódico, inventário periódico ou inventário permanente. Por exemplo, o inventário periódico é que periodicamente você vai lá e vai fazer a contagem
do seu estoque de mercadorias. E o inventário permanente é que você já está mais informado, você tem uma movimentação maior, geralmente é imprescindível você ter o inventário permanente, que quando você faz uma compra, automaticamente essa compra já vai estar lançada no estoque, já vai dar baixa vai dar entrada na mercadoria e quando você vender, automaticamente já dá baixa no estoque. Então você vai ter um controle permanente dessas mercadorias, você vai estar sempre atualizado. Eu acho que essa é a melhor maneira, é a maneira mais segura de você ter o controle da sua empresa. Hoje, sem controle, é muito difícil você, nessa competição, no jeito que anda o mercado, nessa concorrência toda, você ter uma melhor gerenciamento da sua empresa, né? Vamos dizer assim. Vamos agora fazer um exemplo de um exercício para vocês tentar passar para vocês como são feitos mais ou menos os lançamentos da conta mista com mercadorias no sistema de inventário periódico. Então, supondo que a empresa comercial fulano de tal, no início do período, tem o seu estoque inicial de 100 unidades da mercadoria X, avaliada a R$20 cada. E durante o período, ela realizou uma compra de 200 unidades de mercadoria X por R$20 a prazo, cada uma. E vendeu 50 unidades à vista por R$30 cada. Vamos ver aqui os lançamentos, como faz. Primeiro, a gente vai fazer uma transferência do saldo, né? Transferir o saldo inicial, que era as 100 unidades, a R$20 cada, que é 2.000, para a conta mista com mercadorias. Como eu disse para vocês, a gente vai usar essa conta, a gente costuma usar essa conta mista, porque ela engloba, facilita muito os lançamentos. A gente joga todos os lançamentos nela. Então a gente faz um crédito na conta estoque e faz um débito na conta mista com mercadorias. Então a gente transferiu o saldo da conta estoque para a conta mista com mercadorias. E durante o período, a gente fez uma compra, né, como foi de 200 unidades a R$20 cada, que no valor de 4.000, a gente transferiu a conta para cá, né, para fazer o lançamento da compra. Então, um lançamento de 200 unidades a R$20, 4.000 e fornecedores, 4.000 porque a gente vendeu a prazo, correto? A gente comprou a prazo, então vai fornecedores a prazo. E depois a empresa concluiu uma venda de 50 unidades a R$30 cada. Aí a gente transferiu a conta mista com mercadorias para cá para a gente fazer o lançamento da venda. Só para vocês entenderem, está bem detalhado aqui. A venda de 30 unidades foi de 50 unidades a R$30, deu R$1.500. Ela foi uma venda à vista, então a gente credita o caixa 1.500, a gente debita o caixa 1.500 e credita a conta mista com mercadorias, certo? Aí a gente vai fazer agora a contagem física. Como eu disse para vocês que é o inventário periódico, aí a gente tem que fazer a contagem física periodicamente. Quando a gente sente a necessidade ou alguma coisa, a gente tem que ir lá na conta de estoque e fazer uma contagem física. Então, o saldo atual era 100 unidades, a gente fez uma compra de 200 e uma venda de 50. Então, nosso saldo ficou de 250 unidades da mercadoria. Como a mercadoria que tinha no estoque inicial era de R$20 e a compra foi feita de R$20 também, então não teve alteração no valor do estoque. Então a gente tem que fazer a valoração do estoque, então é 250 unidades a R$20, dá 5.000, correto? Então a gente vai fazer agora o registro do estoque final. O estoque inicial era 2.000, passou para 5.000. Transfere o saldo da conta estoque para a conta mista com mercadorias. Então, aí a gente vai ter um saldo aqui de 500, que como está 5.000 a crédito na conta mista com os 1.500 da venda, né? Aí dá 6.500.
e a gente tinha no estoque 6 mil. Então nós tivemos um lucro de R$500, correto? Nessa transação. Bom, a gente vai falar agora um outro exemplo, mostrar um outro exemplo que é a conta mercadorias no inventário periódico com funções das partidas desdobradas. Que o outro exemplo, como vocês viram, a gente usou aquela conta mista com mercadorias, para facilitar os lançamentos, não ter que ficar abrindo muito razonete, muita conta para poder lançar. Essa conta mista, ela engloba todos os lançamentos. Então a gente vai fazer com a partida desdobrada agora, que é com o mesmo exemplo, com os mesmos valores, para vocês verem a diferença com as partidas desdobradas. Então, a gente vai estar aqui com o mesmo valor de estoque inicial, que é 2 mil, compra a prazo 4 mil e vendas 1.500, correto? Então a gente vai usar aqui a conta compra de mercadorias para fazer o lançamento da compra e a conta fornecedores a crédito para a gente fazer o lançamento da compra feita. E a venda, a gente vai jogar débito à caixa, que entrou o dinheiro, foi uma compra à vista, e a conta vendas, que é a venda, a gente deu baixa da conta de vendas, né? Foi feita a venda. Aí a gente vai fazer agora aqui a contagem física, né? Como eu falei, como é no sistema periódico, a gente tem que fazer essa contagem física de tempos em tempos, quando a gente tem a necessidade de fazer ou tem alguma dúvida, a gente vai lá e faz essa contagem no estoque física, né? Então, o estoque inicial 100, as compras 200, como no outro exemplo, as vendas foi 50 e o saldo, o estoque final, então, vai ser 250. Como a gente já fez a valoração no outro, que é 5 mil, a gente já sabe desse valor, né? Então, a gente vai fazer a transferência, que é da conta estoque para a conta mista, para a conta de mercadorias, custo das mercadorias vendidas, certo? Então a gente vai transferir o dinheiro para cá, a gente vai transferir a compra que está aqui, fazer um crédito e zerar a conta de coisa, transferir ela aqui também para a conta custo das mercadorias vendidas e vai trazer aqui o saldo do estoque, os 5 mil para crédito. Então aí a gente vai ter um débito nessa conta de 1.000 unidades, correto? Então a gente vai fazer agora a demonstração do resultado, para a gente poder apurar o lucro, ver qual que foi o resultado do exercício, certo? Então a receita com vendas foi 1.500, como que foi as vendas, certo? A gente apurou ali o custo da mercadoria vendida, como estava aqui no coisa que foi de 1.000, né? Que a gente deu da conta de mercadorias. Então a gente teve um lucro bruto ou receita com mercadoria de R$500. Foi igual o outro, só os lançamentos que foram alterados para vocês verem com a partida da conta mista com mercadorias, a diferença das partidas desdobradas, que é com a conta que usa todas as contas de mercadoria, estoque. Bom, agora a gente vai fazer um outro exemplo aqui, que é um exercíciozinho só de fixação aqui. A conta M no livro Razão tem o débito de R$100 e a crédito 70. Sabemos que o valor das mercadorias existentes em estoque era de 45. E a empresa adota o sistema de conta única, que é aquela conta mista com mercadorias, e podemos dizer que então, a conta mista com mercadorias, ela tinha um saldo inicial de R$100 e tinha um crédito de 70. Então foi feito, como está aqui, o valor das mercadorias existentes do estoque era de 45. Então a empresa adota o sistema sistema dobrado. Então a gente vai fazer, então tinha um estoque de 45 a débito, a gente transfere para a conta mista com mercadorias. Então a gente vai ter
vai ficar 115 menos 100, vai dar um lucro de 15, correto? A gente já fez uma explanação sobre alguns lançamentos, para vocês aprenderem com partidas desdobradas e os lançamentos com a conta mista. Agora a gente vai explanar um pouquinho como a gente vai fazer esses lançamentos, identificar e atribuir a cada unidade do estoque específico o preço efetivo pago. A contabilidade te dá a oportunidade de falar de fazer esse registro e apurar o resultado dessa conta de mercadoria através do PEPS, o EPS e custo médio. O que é PEPS? A baixa do estoque é feita pelas unidades mais antigas. Então, primeira que entra o PEPS, primeira que entra, primeira que sai. O EPS, ou LIFO, a baixa do estoque é feita pela unidade mais recente. Então, é a última que entra, primeira que sai, o EPS. E o custo médio, que representa o valor médio ponderado do custo existente da mercadoria, podendo ser fixo ou móvel. Fixo é quando você faz um custo fixo, só vai alterar ele daqui a um mês ou dois. E o móvel, que a cada entrada de mercadoria é feito um custo médio para ele, é modificado o valor do estoque, correto? Bom, agora a gente vai passar por um exemplo aqui que eu separei para vocês. A gente vai ver como é que são feitos os lançamentos naquelas fichinhas de controle de estoque. Aí eu vou fazer esse registro para mostrar para vocês a diferença do lucro, do modo de gerenciamento que vocês podem escolher para fazer esse controle de estoque. Que é, como eu disse para vocês, tem o PEPS, que é a primeira que entra, a primeira que sai, tem o EPS, que é a última que entra, a primeira que sai, pelo custo médio. Então a gente vai ver esse exemplo aqui agora. Então, considerando as seguintes operações por uma empresa comercial, no início do mês a empresa possuía 5.000 unidades de mercadoria no estoque. No início ela tinha 5.000 unidades, certo? Avaliadas a R$2 cada, certo? Aí durante o mês foi realizado uma compra a prazo de 10.000 unidades pelo valor de R$5 cada. Como vocês podem ver, os outros exemplos que a gente mostrou tinham o mesmo valor a compra de mercadorias com estoque inicial para não dificultar muito para vocês o raciocínio. Agora a gente vai fazer com um valor diferente essa compra, né? Tinha um estoque a R$2 e foi comprado a prazo 10.000 unidades pelo valor de R$5 cada. Então o estoque inicial estava valorado a R$2 e nas compras foi feita a compra a R$5. No mês foram vendidas 12.000 unidades a R$10 cada. A gente vai ver o exemplo aqui como a gente vai fazer esses lançamentos nessa fichinha que é uma ficha de controle de estoque, como vocês estão vendo, certo? Então, a gente tinha aqui um estoque inicial de 5.000 unidades a R$2 cada, um valor total de 10.000. A gente efetuou uma compra de 10.000 unidades pelo valor de R$5 cada, que dá um total de 50.000, correto? Então a gente transfere para o saldo da conta de ficha de estoque as 10.000 unidades a R$5, 50.000. Então a gente vai ter um saldo de 60.000 e de 15.000 unidades, certo? Aí durante o mês, como vocês viram no coisa, foi vendido 12.000 unidades. Como a gente tinha no estoque 5.000 unidades a R$2 cada, valor de 10.000 no total, como a gente vai dar baixa nesse estoque? Se o PEPS é a primeira que entra, a primeira que sai, primeiro a gente vai ter que tirar o estoque inicial, que é a primeira mercadoria que entrou. Então a gente vai tirar 5.000 unidades a R$2, certo? Para dar baixa aqui, e 7.000 daquelas 10.000 unidades que a gente comprou a R$5 cada, certo? Dando um total de 35.000.
Então, o saldo da conta ficou em 45 mil e sobrou 3 unidades, correto? Aí a gente vai transferir para o saldo aqui. Então, nós vamos ficar com um saldo de 3 mil unidades a R$ 5,00, um valor total de 15 mil. Por quê? Como a gente, PEPS, o sistema PEPS é o primeiro que entra, primeiro que sai, então a gente tem que tirar do estoque primeiro o estoque que entrou, correto? Então agora a gente vai ver aqui, foi lançado na ficha de estoque, agora a gente vai ver como são feitos esses lançamentos, correto? Então a gente tinha um saldo inicial de 10 mil e foi feita uma compra de 50 mil, então a gente vai debitar aqui o estoque 50 mil e creditar fornecedores 50 mil, que foi uma compra a prazo, certo? A gente foi feita uma venda de 12 mil unidades a R$ 10,00 cada, dá 120 mil. Então a gente vai creditar a conta receita e debitar a conta clientes, que foi feita a venda, certo? Aí a gente vai fazer agora transportar esses valores para a conta mista, a conta de mercadorias, custo das mercadorias vendidas e receita das mercadorias no estoque. Então a gente vai transferir aqui, fazer o lançamento, a gente vai creditar a conta custo das mercadorias vendidas, transportar ela aqui para receita de mercadorias e nós vamos ter a diferença de 120 mil das vendas com os 45 mil que foi saído, foi o custo das mercadorias vendidas. Então a gente vai ter um saldo credor nela de 75 mil, que isso é a receita com mercadorias, é vendas menos custo da mercadoria vendida. Então 120 menos 45 dá um total de 75 mil. Aí a gente vai fazer agora a DRE, que é demonstração do resultado do exercício, certo? Então a receita com vendas, que nossas vendas foram 120 mil, certo? Os custos das mercadorias foi 45 mil, que foi o que a gente deu baixa no estoque, né? Como vocês lembram aqui, a gente tirou 45 mil, que foi 5 mil unidades a 10 mil e 7 mil unidades a 5 mil. Então, nós tiramos 45 mil, certo? Então, aí vai dar um lucro bruto de 75 mil. Aí a gente faz isso em porcentagem, como tudo na contabilidade tem que ter a gente tem que fazer relatórios e demonstrar os resultados. Então a gente fez aqui o lucro bruto em porcentagem. Como é feito isso? É feito o lucro bruto dividido pelas vendas líquidas vezes 100. Então nós tivemos um lucro em porcentagem de 62,50. Agora a gente vai fazer a demonstração pelo método UEPS, para vocês verem a diferença dos lançamentos, como é feita a baixa do estoque. O EPS que é a última que entra, a primeira que sai, certo? Então, nós tínhamos, igual no outro, um saldo inicial de 5 mil unidades a R$ 2,00 cada, com valor de 10 mil. Foi feita uma compra de 10 mil unidades, né? A compra aqui é 10 mil unidades a R$ 5,00 cada, no valor de 50 mil. Transferindo para o saldo, continuou 60 ou 15. O que vai alterar? Vai alterar na venda. O lançamento que a gente vai fazer da venda é que vai ser diferenciado do PEPS. Como o EPS é a última que entra, a primeira que sai, então a gente vai tirar 10 mil unidades na venda, que nós vendemos 12 mil unidades, né, durante o mês, a R$ 5,00 cada, os 50 mil. E vamos tirar do estoque inicial, que foi a primeira que entrou, só 2 mil unidades a R$ 2,00 cada, no valor de 4 mil. Então vai dar um saldo de 54 mil e vai ter um saldo de 3 mil unidades. Essas 3 mil unidades, como
que ficaram no estoque são no valor de 2 mil, então nós vamos ter um saldo na conta de estoque de 6 mil, correto? Então a gente vai fazer aqui o lançamento no estoque, tinha uns 50, os 10 mil, 60 mil, que também está faltando um zerinho aqui. Aí vamos tirar da conta de estoque 54 mil e transportar ele para o custo das mercadorias vendidas, que os 54 mil foi o custo das mercadorias que a gente teve, né? Como a gente pôde ver aqui o custo das mercadorias, como saiu 50 mil da compra e 4 mil, 54 mil. Então esse é o custo das mercadorias vendidas. A gente vai transportar para cá. Então nós ficamos com um saldo de 50 mil na fornecedores, o saldo é 60 mil menos os 54 e na conta clientes a gente continua com um saldo de 12. Tivemos a receita de 120 mil. A gente vai transportar os 120 mil aqui para a conta receita com mercadorias. Então 54, 120 das vendas com o custo menos os custos das mercadorias vendidas, a gente vai ter um lucro de 66 mil. Tá vendo? Na outra nós tivemos 75 mil, que é no PEPS, nesse demonstrativo do EPS, no controle, como vai ser baixo. E é importante eu dizer é que desses 3 modos de fazer o controle de estoque, são permitidos em forma contábil, mas o EPS é o único que não é permitido pela Receita, porque ele é o que dá o lucro menor. Então, a Receita não aceita para fins de cálculo tributário. Então, nós vamos aqui na demonstração do resultado, que é a receita com vendas 120 mil. O custo das mercadorias é 54 mil, né? Como a gente viu aqui antes. Então, os 120 menos 54, 66. O lucro bruto, como ficou em 55%. Então, a empresa teve um lucro nas mercadorias vendidas. Isso é importante para gerenciamento, para as outras pessoas, como a contabilidade comercial é feita para pessoas externas, né, para a pessoa ver como é que está a saúde financeira da empresa. É importante essas demonstrações. E a gente vai fazer agora, por último, que é o registro do controle de estoque pelo custo médio. Custo médio. A gente fez pelo PEPS, pelo EPS, agora vamos fazer pelo custo médio para vocês verem a diferença dos 3. Então, a gente tinha o mesmo saldo, 5 mil unidades, a R$ 2,00 cada, 10 mil. Foi feita a compra, isso não vai alterar, de 10 mil unidades a R$ 5,00 cada, 50 mil, continua a mesma coisa. Só que aí a gente vai ter que fazer uma continha que é para a gente poder achar o custo médio, né? Custo médio ponderado e não é aritmético, entendeu? Então a gente vai ter que fazer esse custo médio, que é... Como é que a gente faz o custo médio? A gente pega os 60 mil da conta, do saldo da conta, dividido pela quantidade de unidades, que é 15 mil, e vai achar um valor médio. Esse valor médio é de R$ 4,00. Então, a gente vai aqui, na hora de fazer as vendas, como a gente fez uma média, a gente vai aqui, foi 120 mil, a cada unidade a R$ 4,00, deu um total de 48 mil. Então, o custo da minha mercadoria pelo custo médio foi 48 mil, como vocês podem ver. Então, ficou um saldo de 3 mil unidades, a R$ 4,00 cada, dá no valor total de R$ 12 mil. Então, vocês viram, agora a gente vai fazer os lançamentos, né? Baixa do estoque, vai ficar o saldo da conta de estoque 12 mil, como a gente viu lá. Fornecedor continua 50 mil, que foi uma venda a prazo. Nossa receita com vendas, a gente vai transportar ela aqui para a conta receita com mercadorias. Então, aí a gente vai ter o valor total das vendas, que é 120, menos 48 mil, que é o total do custo das mercadorias. A gente vai ter um lucro de 72 mil. Então, aí a demonstração do resultado vai ser, para vocês verem a diferença aqui, vai ser receita venda com vendas. Receita de vendas 120 mil, como foi
A venda não vai alterar o valor, foi vendido 12 mil unidades a R$10 cada, 120 mil. O que vai alterar aqui é o custo das vendas. Como a gente viu aqui, o custo das vendas aqui foi que a gente fez a média e ficou em 48 mil, correto? Então, 48 mil, o nosso lucro bruto vai ser de 72 mil. E o lucro bruto em porcentagem de 60%. Aí, agora vocês já viram os três formas de fazer esse lançamento, esse controle de estoque. Aí eu fiz aqui um quadrozinho, que é para a gente terminar aqui, para a gente conseguir ver a diferença das três, né? Saber qual que é a mais viável, para você saber ter informações na hora de fazer o gerenciamento da sua empresa. Então, a demonstração do resultado aqui. Receita com vendas pelo método PEP 120, vai ser do EPS também 120, do custo médio 120 mil. Isso não vai alterar, vai ser sempre o mesmo valor. O que vai alterar é o custo das vendas, o custo das mercadorias, que no PEPS foi 45 mil, como vocês viram, no EPS foi 54 mil e no custo médio foi 48 mil. Então nós tivemos um lucro pelo PEPS, pelo método de primeira que entra, primeira que sai, de 75 mil, né, como vocês estão vendo, de 66 no EPS, última que entra, primeira que sai, 72 mil no custo médico. Por esse motivo, essa aqui dá sempre um valor muito abaixo, que não é permitido pela Receita. Nem essa, nem o custo médio fixo, porque o custo médio fixo também não é permitido, porque você pode fixar um valor por 3 meses, e aí pode ter uma alteração muito grande e a Receita não gosta de perder dinheiro, como a gente sabe. Então ficou o lucro bruto em porcentagem pelo método PEP 62%, pelo EPS 55% e 66% pelo custo médio. Bom, eu quero agradecer agora, que eu acho que já deu para a gente ver uma quantidade boa de lançamentos, para não confundir a cabeça de vocês. Então a gente vai deixar o restante para uma próxima aula. Eu acho que isso já é o suficiente para vocês terem uma noção, uma base. Espero ter podido ajudar em alguma coisa e desde já agradeço.